professores, como vai você, né? Como vocês estão? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para gravar essa pré-aula e nós já estamos com o título, né? Estamos na lição de número 2 com o título Jesus diz, levanta-se, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Aqui me lembrei aqui do Evangelho de João, é muito comum os primários confundirem Evangelho com a epístola, né, a carta de João. Então você sempre explica para eles onde fica essa diferença, né, o mesmo autor, porém duas cartas. Então é sempre bom a gente explicar isso para as crianças. As minhas crianças sempre tinham muita dúvida, quer ver quando a gente ia falar lá a 1 João, falar ali as cartas de João, e eles sempre se confundiam. Nossa, e quando vê, a gente pede para ir para um livro, eles estavam em outro, porque é muito comum eles associarem ali os 4 primeiros evangelhos. Então é sempre bom a gente estar sempre explicando para eles ali, né, que João tem mais livros ali no Novo Testamento com esse nome, então é sempre bom explicar o que é epístola e o que são ali os evangelhos, e também o que significa os evangelhos, né? Então é bem interessante, isso é uma curiosidade muito que os nossos primários eles têm, principalmente os meus aqui, eles tinham muito essa curiosidade, muito. E uma aula eu tirei assim só para explicar tudo ali para eles, quais foram as cartas de João, tudo certinho ali, e deu tudo certo, e agora eu não passo mais esse trabalho, né? Mas lembrando aí do Evangelho, me lembrei agora também de comentar isso com vocês. Então, nós já estamos aqui na aula de número 2 e já estamos aqui no comecinho, né, do nosso trimestre. Deixa eu passar aqui. E temos aqui o nosso ponto central. Nossa perseverança também é um sinal de fé. Verdade? Esperar com paciência no Senhor não é fácil, né? Mas esse é um sinal de fé. Objetivos: que o aluno creia que vale a pena esperarmos com paciência no Senhor. Hoje a nossa aula vai falar muito sobre isso, né? Sobre paciência. E temos aí a nossa missão, então, que hoje nós vamos lá para o país do Canadá. E eu estava aqui nesse grande mapa aqui, eu perco tempo, sabe, professores? Perco tempo olhando, lendo aqui a quantidade de habitantes. Nossa, eu fico aqui perdendo, não perdendo tempo, né? Mas fico aqui observando e lendo. É tão bom, né? Agora imagina e tem um mapa desse aí na sua sala. E como é que está esse planejamento? Vocês aderiram a essas ideias? Conseguiram comprar o mapa? Fizeram esse mapa também? Se você fez, manda foto lá para o nosso Instagram, Jamile Lúcio, Jamile, bem simples, Jamile Lúcio. Manda lá as fotos que a gente vai ter um prazer aqui de repostar as suas fotos. E é um prazer para a gente ver o nosso conteúdo aí sendo aplicado, aí, sendo desenvolvido aí na sua sala de aula. Então, aqui nós já estamos aqui com um país, hoje nós vamos estudar sobre o Canadá. E olha que legal da gente falar ali para as nossas crianças, explicar um pouquinho das curiosidades do país, e agora chegou o momento de botar a bandeirinha, né, do próprio país, aqui onde se encontra o país, que é aqui no Canadá, bem em cima dos Estados Unidos. E interessante também, professores, que nesse momento, sempre é o momento no começo da sua aula, que você vai tirar esse momentinho para estar falando ali sobre as missões e também estar orando, né, com as suas crianças juntamente com as suas crianças por esse país. Pegue ali o caderno, né, se você está fazendo o caderno, ou tem gente que está fazendo impressões, não está fazendo caderno, mas está fazendo impressões, então assim, agora é a hora de você lá estar trocando de criança e tal, que agora a outra criança vai levar o caderno. Mas nem todas as crianças, naquele momento, têm acesso ao caderno deles abrirem, estarem lendo, vendo as curiosidades. Então, só vai ter esse acesso a criança que for levar para casa esse caderno. Mas você, nesse momento, agora é o momento de você falar para as crianças um pouquinho sobre esse país. Então, claro, você vai ter que estudar um pouquinho também sobre esse país. Vai lá, conversa com as suas crianças, fala ali os pontos importantes desse país que a gente ressalta ali, e tem nesse planejamento tem várias coisas sobre missões. Eu estou trazendo várias coisas sobre missões, quais são as missões, né, que as igrejas estão fazendo em cada país, então eu estou procurando deixar o caderno um pouco mais missionário.
Então, assim, ó, traz essas curiosidades para suas crianças. Quais são os pontos negativos que esse país tem enfrentado? Então, assim, nossa, tantas coisas que dá para estudar com as suas crianças. Ali vocês oram com elas e depois já entrega o caderninho para sua criança levar para casa. E tem sido aí um projeto muito, muito abençoado. Então, tá aqui a nossa bandeirinha está aqui no país do Canadá. Daí explica um pouquinho para eles sobre o Canadá, né? Sobre esse país aqui, que é o segundo maior país em território, né, do mundo, é o Canadá. Então, olha que legal. E tem algumas curiosidades. Você pode estar falando ali para eles sobre qual é o idioma que eles falam. Então, você traga algumas curiosidades para a sua aula referente a cada país que você está estudando com eles, orando, né, com eles. E temos aí algumas folhas do planejamento do Canadá. Gente, está ficando muito lindo esses planejamentos, bem coloridas imagens, muitas coisas ali para as crianças estarem estudando, aplicando, muitos pontos ali sobre missões, que eu estou procurando trazer vários pontos sobre missões, que esse é o nosso objetivo, e está ficando muito incrível esse planejamento. E vamos lá. Agora para o nosso versículo bíblico, é um versículo muito conhecido, principalmente para nós adultos, né, que a gente tem que viver esse versículo bíblico, porque se a gente crê no Senhor, nós temos, né, a Bíblia, a palavra de Deus, como uma regra de fé, então a gente tem que realmente esperar com paciência, a gente sabe o que é isso, né, mediante as nossas lutas do dia a dia, nossas tribulações, quantas vezes a gente passou dificuldades, parecia assim que a gente não ia conseguir, parece assim que a gente queria a resposta para ontem, um milagre para ontem, mas a gente teve que esperar com paciência no Senhor. Eu lembro uma vez que eu estava passando uma luta muito grande. Gente, a gente passa cada momentos difíceis na vida da gente que nos tira realmente do centro, nos tira assim. É só Deus assim para nos dar graça. E eu conversando com um obreiro e, né, com o meu obreiro na época, eu falei, meu Deus, como é difícil. Não, olha, esse versículo não está certo. Esperar com paciência não tá surtindo esse efeito. Mas a gente nem pensa, né, no que fala na hora da adversidade. E ele falou, não, mas tem que esperar com paciência, temos que orar, isso é uma prova de fé. E realmente, naquele momento, assim, naquela luta, me fez entender o que é esperar no Senhor com paciência. Como assim esperar no Senhor com paciência, Pro? É confiar que Ele vai resolver. É confiar mesmo, saber que tudo está à contramão do que você imaginava, mas é ter certeza que o Senhor, Ele está pelejando pela gente. É descansar o nosso coração e confiar no Senhor. É descansar e dizer, Senhor, está tudo nas Tuas mãos. É confiar que independente do resultado final, o Senhor está trabalhando. É esperar no Senhor, esperar que Ele peleje por nós, né? Eu estou falando tudo errado. Esperar que Ele peleje por nós. Quantas vezes a gente quer agir por nossos próprios impulsos, pelas nossas próprias vontades, no calor do momento, e esquecemos que é o Senhor que é o nosso advogado, é Ele que peleja, é Ele que luta pelas nossas causas, e o Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. Às vezes a nossa vida, a gente está cheio de problemas, porque muitas dessas lutas nós mesmos que pegamos com a mão, porque esquecemos de confiar e esperar com paciência no Senhor. Então vamos lá, o que eu fiz aqui para a gente estar memorizando esse versículo? Deixa eu ver aqui se eu passei certinho. O que eu fiz aqui para a gente estar memorizando esse versículo bíblico? Como falar em esperar com paciência? Esperar. Então eu trouxe aqui uma referência de uma plantação, porque a plantação é isso. O agricultor ele vai ter que plantar, esperar que nasce para depois ele colher. Ele não vai plantar hoje e colher amanhã. Isso não existe. Então isso é uma prova, né? É algo muito real, concreto, que a gente pode estar mostrando nos dia a dia das crianças, né? Que a plantação, né? Não tem como as crianças não saberem o que é. Isso é algo muito comum na vida delas. Às vezes a avó tem um quintal em casa, às vezes a própria família tem um jardim, um quintal, indiferente do que for plantado, vai nascer.
Então, e o que me chama a atenção é que se a gente planta, a gente tem que ter, também tem todos os cuidados. A gente tem que estar ali, sempre estar tirando ali as ervas daninhas de volta, a gente tem que estar regando, a gente tem que estar fofando a terra. Todos os dias a gente precisa ter um cuidado para que a plantinha ela venha crescer forte e saudável. E isso na nossa vida espiritual é a mesma coisa, não é esperei com paciência no Senhor, mas eu não tenho paciência, eu tenho que regar isso em mim. Como que eu vou regar isso em mim? Regar essa perseverança, essa fé. Como que eu vou regar? É buscando ao Senhor, é orando, é me fortalecendo espiritualmente, é lendo a Bíblia, me alimentando espiritualmente. Porque senão esse versículo nunca vai surtir efeito na nossa vida se nós não buscarmos a presença do Senhor. Nós precisamos diariamente, dia a dia, regar isso em nós. Regar a nossa vida precisa, nossa vida espiritual precisa se fortalecer e buscar a Deus todos os dias. E isso vai gerar em nós paciência, o fruto do Espírito. Então ali eu trouxe ali a sementinha, uma mudinha e depois você vai vir com o resultado final, que seria a planta, né, a hortaliça ali em si. Então, o que eu sugiro para você? Leve a sementinha, leve um pouquinho de terra, planta aquela sementinha na frente das crianças e explique que a paciência é assim. Plantou, aí você leva um borrifador de água, vai mostrando ali, vai molhando para as crianças, molhando ali, mostrando. Aí você vai estar ali dizendo que agora a gente precisa cuidar dessa plantinha. Outro dia eu vou lá, molho de novo, vou lá chegar a terrinha, vou tirando ali os matinhos que vai crescendo em volta. Aí daqui a pouco você já vai mostrar para sua criança uma mudinha ali de alface, ela já crescidinha. Olha, criança, daquela sementinha eu cuidei, agora ela já está uma mudinha. E daqui a alguns dias, né, alguns meses, ela já está pronta para a gente consumir. E ali você daí vai mostrar ali o pé de alface realmente para a criança. E legal também se você tiver ali o alface ali já levar limpinho, temperadinho ali para a criança, para que ela venha experimentar. Isso é muito bom, a criança experimentar ali o próprio alimento ali que você está mostrando para elas. Então vai ser uma aula bem dinâmica, algo bem legal que você vai estar falando sobre paciência. Mas aí, crianças, eu plantei a semente hoje, eu já posso colher o pé de alface amanhã? Não posso colher. Há uma espera. E a mesma coisa a nossa fé, a gente tem que esperar no Senhor, porque se esperarmos no Senhor, o resultado vai ser positivo. Se a gente esperou ali aquele momento da sementinha germinada, ela crescer e até se formar ali um pé de alface bem bonito. E a mesma coisa no Senhor, nós precisamos confiar no Senhor, porque o resultado final ele é positivo. Então vamos lá. Temos também aqui curiosidades bíblicas que está falando sobre a paciência. Olha que interessante, lembrando ali falando para a criança, né, que a paciência é o quarto fruto do Espírito Santo. E o que eu fiz aqui também? Uma dinâmica que a gente pode estar memorizando com as nossas crianças. Agora tem aí aquele cartãozinho, lembra do nosso varalzinho da aula passada? Que agora chegou aquele momento, né, que você vai estar botando ali mais um versículo bíblico ali naquele varalzinho. Se a sua criança decorou o versículo bíblico, amém, vai lá, coloque o nomezinho dela lá na plaquinha, lá na parede, que ela decorou o versículo bíblico. Coloque ali no seu varalzinho o versículo bíblico. Leu com todas as crianças na Bíblia. Agora você pode estar fazendo uma dinâmica. Como que eu fiz essa dinâmica aqui, ó? Eu fiz o versículo bíblico, separei ali por palavras e coloquei numa folha A4. E o que acontece? Você vai pegar essas folhas, vai misturar e cada criança vai estar segurando ali uma folha, como está ali na nossa referência, e elas mesmas em si, você pode estar formando uma equipe ou uma só, elas mesmo em si, depois de lerem a Bíblia, elas vão ter que se colocarem em ordem para ficar o versículo bíblico certinho escrito. Se for uma equipe contra a outra, fica mais divertido, porque elas vão querer colocar o versículo em ordem quanto mais rápido para ganhar os pontos. Mas se você não tem criança suficiente para fazerem duas equipes, você pode juntar ali as suas crianças e deixa que entre elas formem o versículo bíblico na sequência certa. Cada uma vai ter que ficar uma do ladinho da outra, segurando a plaquinha, formando o versículo bíblico. Isso é bem legal, as crianças gostam bastante desse momento.
Para a nossa história bíblica, eu não consegui, professores, fazer nenhuma impressão hoje, não deu certo para fazer nenhuma impressão, então por isso que a minha mesa está um pouco assim vazia, mas eu deixei tudo no Drive, tudo para você. Ali para falar ali do tanque de Betesda, eu botei aí essas imagens, essas impressões que você pode estar fazendo ali, né, botando palitinho de churrasco nas pontas para deixar suas paredes onde se localizava o tanque, tudo certinho. Você pode pegar um isopor, botar certinho ali em volta ali as paredes, pode fazer uma portinha, então você consegue montar ali o local onde ficava o tanque de Betesda. E também eu fiz aqui para os personagens, olha que bonitinho, são bonequinhos de palito de picolé. Eu já fiz esses palitinhos de picolé ali com as minhas crianças, esses personagens, e aquela segunda imagem ali, ela foi os meus próprios alunos que fizeram, então depois eu levei vários bonequinhos já prontos para eles, e levei tecido, TNT, alguma coisa que eu tinha em casa, e eu deixei que eles fizessem a roupinha dos personagens. Então, assim, ó, eles amaram fazer, porque tira um pouco das impressões, de escrever, muda um pouquinho, né, as atividades, e é algo que eles gostam muito de fazer. Eu sugiro para você que faça também assim, porque vai chamar a atenção das suas crianças, e até porque esses bonequinhos vão combinar com o tamanhinho certinho daquelas impressões. Já pensou que legal? Imagina aí comigo, aqui está o seu isopor, e em volta você faz aquelas paredes certinho, pega uma Marinex, coloque água, eu deixei ali a Marinex de vidro, coloque água e deixa ali no centro para fazer que é o tanque de Betesda, e pega esses bonequinhos e coloca em volta. Então fica muito legal, fica tudo tamanho na mesma proporção, vai ficar muito bonitinho, e ali você pode estar contando a sua história. Como que eu fiz esses bonequinhos? Com palitinho de picolé, para cada bonequinho eu precisei de 3 palitinhos. Eu colei com cola quente, ó. Eu peguei um palitinho para ser o centro do bonequinho, outro palitinho aqui na horizontal eu colei com cola quente, mais ou menos aqui assim, em cima para deixar a cabecinha. Com o outro palitinho que sobrou, eu cortei, né, quebrei ao meio, colei um em cima do outro, formando um V, e depois eu só colei aqui embaixo para ser as perninhas. Então, ficaria assim. Com uma canetinha, eu mesmo pinguei ali, fiz os 2 pontinhos e uma boquinha, e ficou ótimo. As minhas crianças gostaram bastante, bastante. E esses palitinhos de picolé você pode estar encontrando, claro que tem lojas especializadas que vendem isso, mas em mercados, supermercados grandes, ali naquela parte de aniversário, que eles vendem pratinhos descartáveis, essa seção sempre tem palitinhos de picolé. E um pacotinho vem 50, dá para fazer um monte de bonequinhos e fica muito, muito legal. Professores, experiência própria, eu fiz com os meus alunos e eles amaram e ficou muito bonitinho. Eu tenho até hoje esses bonequinhos na minha sala, que eu fiquei com pena de jogar fora os meus, porque de tão bonitinho que eles ficou, já servem para guardar, para ser outra história. E vamos lá. Para a nossa história hoje, para a nossa história hoje, a gente vai estar falando ali do tanque de Betesda. Nossa, é uma história bem polêmica, porque será que o anjo veio realmente e desceu? Como que isso funciona? Alguns estudiosos afirmam que não desceu, né? Alguns teólogos afirmam que não desceu, que aquelas águas ali, elas eram termais, elas tinham umas propriedades nela medicinal, que a pessoa, né, a tomar banho, ela se sentiria ali muito melhor por conta das águas ser medicinais. Muitos teólogos, estudiosos afirmam isso. Muitos também confirmam na veracidade ali no que a Bíblia diz, que realmente o anjo descia de tempos em tempos e agitava aquelas águas. Então a gente vai estar falando ali para as crianças, claro que a gente vai estar ali acreditando, né, falando ali no que a Bíblia, no que João ele está nos dizendo, que realmente o anjo descia de tempo em tempo e agitava aquelas águas. O que a gente vai estar dizendo ali? Como é a mesma coisa que alguns teólogos eles explicam, que é a mesma coisa assim, uma peregrinação, vai tantos e tantos fiéis, tanta gente para tal lugar, porque acontece lá em tal lugar, tal milagre. Então ali se acumula, né, se aglomeram muitas pessoas. Então esses teólogos também acreditam nisso, né, que aquele local se tornou um local de peregrinação dessas pessoas enfermas.
Aí o que acontece? Jesus ele vai para uma festa em Jerusalém. Tinha essas festas em Jerusalém, todos os povos, todas as pessoas ali, elas tinham, né, todas as cidades, elas tinham que participar dessas festas em Jerusalém. E Jesus foi. Ali não está, João ele não está nos dizendo em qual festa Jesus foi, mas ele está nos dizendo que Jesus foi. E ele entrou ali pelas portas das ovelhas, que ficava ali ao lado, né, onde ficava esse tanque de Betesda. E Jesus passando ali, claro, Jesus já tinha tudo, já sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus passando ali viu toda aquela situação e encontrou que tinha ali um homem há 38 anos, ele é aleijado. Não que ele estava ali há 38 anos, mas a Bíblia diz que ele estava enfermo por 38 anos. E agora Jesus vai conversar com esse homem. E Jesus pega e diz, tu quer ser curado? E ele conversa com Jesus e ele fala, sim, claro que eu quero ser curado. Porém, quando eu chego lá, outro vai na minha frente, porque eu não tenho quem me ajude. Então, a gente pode estar contando para as crianças que aquele homem ele não desistiu da sua cura. Ele estava todos os dias ali perseverando naquele tanque. Porque ele tinha esperança que quando aquelas águas fossem agitadas, se ele entrasse, o primeiro que entrasse seria curado. Mas sempre alguém ia na frente dele. Então a gente pode estar dizendo para as crianças, isso é uma prova clara de paciência, de perseverança no Senhor. Porque olha quanto é desanimador, professores, há 38 anos naquela situação. Agora há uma esperança dele ser curado. Mas essa esperança, ele está no local ali. Ele está ali, só porque ele não depende só dele. Ele precisa de ajuda para entrar, só porque ele não consegue, mas ele não desiste. O outro dia ele está ali de novo, e está ali de novo, e vai passando os dias e ele está ali, vai passando anos e ele está ali, continua ali na esperança que quando a água for agitada ele consiga entrar, ele não desistiu. Então a gente pode estar dizendo isso para as crianças, nosso problema hoje é que a gente desiste muito rápido das coisas, e isso não é só com crianças, somos nós também adultos, né? Muitas vezes a gente deixa de perseverar porque a espera está muito grande. Quantos anos eu estou orando pelo meu familiar? Quantos anos eu tenho orado pelo meu marido e ele não se converte? Quantos anos eu tenho feito campanha e eu tenho me esforçado? Você está fazendo a sua parte. Aquele homem também estava fazendo a parte dele, ele estava ali. E algo interessante é que eles não sabiam quando aquelas águas iam ser agitadas, eles tinham que ficar ali à espreita. Por isso que às vezes ele não conseguia, mas ele poderia ficar do ladinho do tanque, a água está ajeitada, ele só se jogava. Seria tão fácil se fosse assim, né? Mas, certo, quantas vezes esse homem não fez isso? Quantas vezes ele não estava ali sentadinho do ladinho do tanque, esperando, naquela esperança da água ser agitada? Só porque não funciona como a gente quer, certas, né? Às vezes ele saiu e a água foi agitada. Então, já pensou que decepção para esse homem? Por que eu não fiquei um pouquinho mais? E ali foi passando dias, foi passando anos, a pessoa não sabia a hora, não sabia o dia, não sabia nada, não sabia que tempos em tempos seriam esses que a água ia ser agitada. Seria realmente esperar no Senhor, esperar que aquela água fosse agitada e que quando fosse agitada ele conseguisse chegar. Então, quando Jesus chega e conversa com ele, o que Jesus fala? Porque ele é o dono, né? Ele é o médico dos médicos. Ele pega e fala para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda, vai embora. Então, olha que simples, né? Quando o nosso Deus, ele resolve te abençoar, para ele é tudo tão simples e a gente olha assim, se admira com o que Deus faz na nossa vida. Então, nós temos que dizer para nossas crianças que nós precisamos perseverar. Não importa se está demorando, não importa se aquele problema dentro de casa parece que não vai ter fim, não importa se os pais se matam brigando, porque tem muitas situações isso, e as crianças estão vendo isso. E se torna assim algo muito ruim para a criança, porque elas vivem no meio de conflitos. Então, não importa quanto tempo isso está acontecendo, o importante é que continue ali, continue perseverando, continue indo na igreja, continue buscando ao Senhor, que vai chegar uma hora que não vai precisar, o Senhor mesmo, ele vai te abençoar. Então, nós temos que ressaltar essa fé e esperança no Senhor. E o que eu fiz aqui para a gente memorizar? Isso aqui, professores, é algo muito legal, mas como eu não consegui fazer as impressões, foi impossível a gente conseguir essas impressões, eu fiz aqui de papel mesmo, um pequenininho aqui, só para vocês terem uma noção.
Como a gente está falando aqui de cura, eu trouxe aqui o meu jaleco, eu colocaria o meu jaleco, fiz ali uma coroa que eu colocaria ali a gente chama de coroa, né? Mas aquele chapeuzinho de médico colocaria aqui o meu jaleco. Eu tenho uma maca em casa, que eu também traria minha maca. E eu deixei ali para vocês uma impressão de um esqueleto no tamanho grande, real mesmo. Então, já pensou, você fazer essa impressão, ele vai estar o tamanho de uma criança, tamanho grande mesmo, real. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua impressão, ó, do esqueleto certinho. E o interessante também é que nessa impressão tem os órgãos também tudo dentro. Você vai colocar todos os órgãos no lugar certinho, o coração, o pulmão, tudo certinho você vai estar colocando. Na ponta da frente aqui, ó, você vai ter, já fiz esse boneco uma vez, na ponta aqui da frente, eu fiz de papel pardo, que daí eu comprei em metro, coloquei em cima do esqueleto, cortei em volta certinho e fiz de papel pardo. No material, lá no Drive, vai ter a expressão de um rosto e eu só colei aqui na frente. Você vai pegar esse boneco, essa impressão, você vai estar botando em cima ali da sua maca e agora você vai estar dizendo, como se você fosse um médico, você vai estar examinando esse boneco e você vai estar dizendo para as crianças, olha crianças, o nosso Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele é um médico dos médicos e você vai estar trazendo a realidade, vai trazendo esse boneco como se ele fosse ali o paralítico. A dificuldade, a enfermidade daquele homem era as pernas, ele era paralítico, mas para o nosso Deus não tem esse problema. E ali você vai estar levantando o boneco e você vai estar examinando o boneco com as suas crianças e vai estar dizendo, olha crianças, aqui fica o coração. Quem fez o coração? Olha os nossos órgãos, como ele é complexo, olha quantas coisas. Então, quem fez isso aqui foi o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, ele sabe cada veia do nosso corpo, ele conhece cada osso, ele conhece todo o nosso sistema, porque foi ele quem nos fez. E agora vocês me dizem, agora aquele paralítico, aquela enfermidade que era aqui nas pernas, tem algum problema, há alguma dificuldade para Deus ter curado ele? Não, porque foi o nosso próprio Deus quem fez todas as coisas. E você ressalta para a sua criança que todo aquele sistema ali, aquele corpo ali, também tem nela. Então, olha que interessante, às vezes tem crianças que nem param, né, para imaginar isso. E tem nela. Então, pede só para sua criança ela se tocar, olha os seus ossinhos, olha o seu dedinho. Vamos aqui ver aqui nesse esqueleto os nossos ossos do nosso dedo. Olha, foi o nosso Deus quem fez. Olha que as veias do nosso coração. Então, assim, engrandeça o nosso Deus, mostrando aquele esqueleto para elas, mostrando que para Deus não tem problema de doença, não tem problema de enfermidade que ele não possa curar. Então, curar aquele paralítico para Deus, né, para Jesus foi muito simples e só com uma ordem, levanta-te, não precisou nem botar a mão, não precisou nada, levanta-te e anda, pega a tua cama e anda. Então olha o poder do nosso Deus e é a mesma coisa, né, ele não mudou e ele ainda opera na nossa vida. Então é através desse esqueleto que você vai estar mostrando e ressaltando a grandeza do nosso Deus. E vamos aqui, deixa eu passar, temos aqui as atividades, tem bastante lá no Drive para você também. Temos aqui a coroa para a criança, ali sobre Jesus, ele é o médico dos médicos. E também temos aqui o alfabeto da paciência, olha que legal, gente, é muito legal esse alfabeto. Fica uma atividade aí também para a sua criança. O que a paciência gera em nós? Autoconfiança, benefício, confiança, equilíbrio, felicidade, generosidade, lealdade, justo, inteligência, obediência. Nossa paciência gera em nós várias e várias coisas. E por último ali, ela gera a vitória, né? Ela nos dá a vitória. E temos aqui também lembrancinha, é um cartãozinho que você vai estar colando ali as laterais e dentro você coloca um pirulito e está falando ali da nossa aula, né? Então, fica muito fofinho, eu também já fiz, você faça a impressão em papel fotográfico, vai ficar muito bonito. Então tá, professores, essa foi mais uma aula, mas semana que vem nós estaremos aqui e eu estarei aguardando por você, tá certo? Então até semana que vem.
a ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.